A terceira temporada de Bluey é a mais inesquecível de todas. Mas será que você se lembra de tudo o que aconteceu antes da tia Beth conseguir finalmente engravidar? Ou recorda o episódio em que o Bandit provavelmente recebeu a proposta de trabalho que o fez tentar vender a casa da família Hiller. Além disso, a gente também pôde acompanhar uma incansável busca por um amor verdadeiro. Também vimos o casamento mais esperado do mundo dos desenhos. Tudo isso aconteceu só na terceira temporada desse desenho incrível. Então já sabe, pega a sua pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos. Esse foi um dos episódios iniciais da terceira temporada e o primeiro dependendo de qual país você more. Nele a gente tem um vislumbre ainda maior dos laços fraternos que unem Bluey e Bingo, que tem a ideia de dormir em quartos diferentes. Mas no final percebem que essa ideia vai contra a natureza delas. A gente também descobre que Tilly ainda tem vontade de ser mãe e sente falta de quando as meninas eram pequenos bebezinhos que cabiam nos seus braços. Mas a ideia principal que vai acompanhar os personagens ao longo de toda a terceira temporada é como a família Hiller é muito unida e todos se amam intensamente, mesmo que a gente acabe descobrindo que alguns filhos são mais parecidos com os pais do que outros. Não foi só um episódio que mostrou que a Bingo e o Bandit são muito mais parecidos do que a gente imaginava. Em Nascido Ontem, perceba que o papai Hiller apresenta um verdadeiro fascínio pela natureza, o que fica bem claro quando ele tá olhando para uma folha no parque no jardim da sua casa. Mais ou menos como a caçula Hiller, que desde a primeira temporada adora olhar de perto pequenos insetos, fazendo isso pela última vez no episódio Toboágua. Inclusive, ela e a Layla acabam salvando uma pequena lagarta que viria a se tornar a Filomena, que ajudaria no episódio A Placa. Essa afinidade que Bandit e Bingo possuem fica ainda mais clara no episódio Mini Bluey, em que o pai acaba soltando que gosta mais da Bingo, o que acaba deixando a Bluey muito magoada. Bingo em dobro? Isso seria realmente excelente. O quê? Mas depois ela acaba esquecendo. Só que o episódio da terceira temporada que mostra como a Bingo é super apegada ao seu pai é Missão Curry. Quando o Bingo vai até a casa da família do Mackenzie com Bandit, ele acaba descobrindo que ele vai ficar fora do trabalho por 6 semanas. Provavelmente foi nesse episódio que Bandit conheceu as pessoas que acabaram fazendo uma proposta de trabalho para ele, onde ele receberia muito mais do que o seu atual emprego, que no fim das contas foi o que acabou fazendo ele tentar vender a casa e se mudar com a família para um lugar bem longe, como vemos no episódio A Placa. A gente nota que na despedida, o afeto entre os membros da família de fato é a marca registrada. O problema é que pouco depois, a cabeça do Bandit iria ficar cheia de perguntas e com poucas respostas. E para entender melhor a repercussão do que aconteceu nesse episódio, a gente precisa avançar um pouco à frente na terceira temporada. Mas antes disso, se você é fã da Bluey, prova pra gente e comenta aqui embaixo o #Bandit. Afinal, se não fosse por ele e pela Tilly, a Bluey nem existiria. Como a gente comentou, vamos pular alguns episódios agora na cronologia, porque é importante a gente entender como esses dois, que estão quase 30 episódios à frente, estão relacionados. Depois da viagem de 6 semanas que vimos em Missão Curry, Bandit voltou normal pro seu trabalho em Brisbane. Só que em algum momento ao longo da temporada, ele deve ter recebido alguma ligação de alguém que ele conheceu durante a viagem, fazendo uma proposta de emprego que o faria ganhar muito mais. E pelo que a gente vê em Relaxar e Vareta de Pássaro, os Hillers fazem uma viagem para descansar, mas fica na cara que parece que Bandit e Tilly precisam tomar uma decisão sobre algo importante que tá incomodando os dois. A gente até vê o Bandit olhando de maneira desolada pro mar e simulando jogar no oceano todas as suas preocupações, deixando que o destino tomasse conta da sua vida e dos caminhos da sua família. E à época nenhum de nós sabia do que se tratava, até o episódio 6º Fantasma, quando vemos a placa de vende-se na frente da casa dos Hillers. Aí sim, tudo passou a fazer sentido. Lembra que a gente comentou que a terceira temporada seria muito mais focada na relação familiar deles? Provavelmente A Chuva deve ser o episódio que deixa isso ainda mais claro. Mesmo sendo o programa da Bluey em que vemos menos palavras serem ditas, ele confirma uma das teorias mais especuladas de todas, a de que a doguinha foi um bebê arco-íris. No final desse episódio, a gente vê a Tilly abraçada com a sua filha mais velha, observando
observando no céu a formação de um arco-íris duplo. Isso indicaria que Bluey nasceu depois que o casal Hiller perdeu seu primeiro filhote, como todos suspeitavam desde que assistimos à apresentação. Ainda na segunda temporada. Isso nos faz entrar ainda mais profundamente nos laços familiares que envolvem cada um dos integrantes, mostrando que existem de fato muitas coisas profundas nesse programa infantil, que também tocam a alma de pais e outros adultos e adolescentes que assistem, o que acaba nos levando para o episódio em que Bandit nos conta como era a sua infância, nos loucos anos 80. O episódio Conto de Fadas é uma amostra de como as mesmas pessoas conseguem ver as coisas de uma maneira completamente diferente. Enquanto Tilly afirma que não se lembra de ter encontrado Bandit quando eles ainda eram crianças, ele tem certeza que a cachorrinha fantasiada de She-Ra era sua futura esposa. Não prestem atenção nele, não era eu. Não prestem atenção nela, era sim. Em todo caso, além de ter sido ótimo ver as versões crianças dos dois, outra coisa que chama bastante a atenção é o crescimento do pequeno irmão do Bandit, que passou de ser alguém que só zoava o seu irmão caçula para provavelmente o seu melhor amigo, já que sempre os vemos juntos agora que são adultos. Não que o Bandit não zoe ele, mas agora ele sabe que o mais importante é fazer o bem para aqueles que a gente ama. Essa com certeza foi uma lição muito profunda, que o fez, segundo suas próprias palavras, passar de vilão pro príncipe encantado. Pena que a princesa não se lembra dele, mas isso não faz mal. Afinal, depois eles vão se encontrar, apaixonar e casar. Um pouquinho mais à frente, em Conto de Fadas, a gente pode conhecer um pouco mais sobre a família da Tilly, descobrindo finalmente a pequena garota que estava na foto na sala de estar. Betty, a irmã mais velha da Tilly, aparece para visitar as sobrinhas depois de passar 4 anos sem ver a irmã. No decorrer do episódio, a gente descobre que esse período de separação entre elas aconteceu por opção de Betty. A tia da Bingo e da Bluey sofria muito ao ver que sua irmã conseguiu ter tudo o que ela mais queria na vida. Filhotes. Claro que ela estava feliz pela Tilly e pelas garotas, mas ao mesmo tempo era doloroso ver que ela nunca conseguiria fazer o mesmo. Pelo menos é o que todos nós achávamos, até o episódio A Placa, como vamos falar daqui a pouquinho. Ver a Betty fez com que os fãs se perguntassem mais sobre o lado da família da mãe da Bluey, e em um episódio depois de Macacões, tivemos mais informações sobre isso também. E antes da gente falar sobre um dos episódios mais emocionantes de Bluey, se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito. Assim você fica informado sempre que sair vídeo novo aqui. Dragão é o episódio em que vemos todos os membros da família Hiller desempenhando seus dotes artísticos, e cada um fazendo a si próprio em uma versão cartoon. A gente pode ver que a Tilly desenhada é a mais bem feita de todos. Descobrimos que isso só é possível porque a sua mãe, a avó das garotas, quando era criança, a incentivou a continuar desenhando para que assim pudesse se tornar cada vez melhor no que ela faz. Também vemos que fica subentendido que a avó da Bluey faleceu em algum momento antes das garotas nascerem, já que nenhuma das duas tem lembranças dela. Na verdade, isso pode até mesmo ter acontecido antes do Bandit e da Tilly terem se casado, o que mostraria que ela já partiu há bastante tempo. Mesmo assim, as suas lembranças e memórias representadas pelo cavalo que se tornam Pegasus vão acompanhá-la para sempre. Saindo um pouco do ciclo familiar só da família Hiller, vemos que outras pessoas dentro da própria série buscaram fazer isso de maneira quase que incansável. Sem dúvidas, o maior exemplo disso é o Cornelius, pai do Winton, que teve 2 namoradas e mais alguns encontros ao longo da série. Mas todos eles acabaram resultando em mais e mais solidão. Mas isso acabou tendo um fim quando, ao buscar o seu filhote na escola, Cornelius e a mãe dos Terriers trocaram olhares e depois acabaram se encontrando na loja de departamentos. Lá a gente vê que os dois se conheceram e depois disso provavelmente começaram a namorar. E com certeza essa foi uma das coisas mais importantes da série, porque afetou diretamente o futuro da Bluey, como vemos em A Placa, o melhor episódio da série até agora. Praticamente tudo rolou nele. Com a ajuda da Filomena, as meninas conseguiram achar a Frisk, que tinha desistido de se casar porque não queria se mudar de Brisbane. A Bluey teve um dos dias mais emocionantes da sua vida porque conseguiu andar no banco da frente. O fantástico vovô Bob finalmente reapareceu depois de passar muito tempo na Índia. Betty apareceu
grávida e quase para dar à luz ao novo primo ou prima das meninas. E a coisa mais emocionante de todas, a família Hiller decidiu não vender mais a casa, principalmente depois que os antigos compradores desistiram de comprá-la para poderem comprar a casa do Cornelius, que tinha colocado ela à venda para ir morar junto com a mãe dos Terriers. Tudo isso numa sequência de fatos emocionantes que no final acabou fazendo várias crianças e adultos chorarem de emoção e felicidade. Um episódio marcante, assim como toda a terceira temporada. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!